Gente, peço desculpa mais uma vez. Ainda estamos aí no processo aí de recuperação. Em breve. Eu tinha outro texto, outra mensagem para trazer hoje. Hoje de manhã a gente teve que conectar. Eu tossi muito, sabe, que não parava. Acho que Deus usou isso para mudar um pouco os meus planos para hoje à noite. O texto que nós vamos ver é um texto muito simples. A mensagem hoje vai ser bem simples, bem objetiva. Nós vamos trazer um pouco, vai ser um pouco diferente. Falei que a cada domingo eu vou trazer a vida de um missionário, missionários que amam a Jesus, que servem a Deus de inúmeras maneiras. Então, só que hoje eu vou trazer 3, uma pancada só. E algumas fotos, alguns vídeos. Que Deus nos abençoe, que Deus fale aos nossos corações essa noite. Amém? Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo número 2. Para quem já é antigo, aqui na nossa igreja, sabe que alguns textos eu sempre volto. Esse é um deles. Um texto que eu gosto muito. Todo ano ele é pregado aqui na igreja. Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo número 2. Eugênio, me faz um favor, você lê esse texto que vem. Não te pedi, foi de última hora. O Marcos 2. Inteiro? Quer vir aqui? Não? É bem alto então. Só para me poupar aqui. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico: Eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por podermos estar aqui na Tua casa. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Te pedimos, ó Deus, que fale aos nossos corações, ó Pai. Que a Tua palavra, Deus, gere vida, ó Deus, nos nossos corações, gere transformação, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia, ó Deus, caminharmos na Tua direção, ó Deus, cumprindo o Teu ídio, ó Deus, cumprindo, ó Deus, o propósito que Tu tens para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Gente, eu adoro essa história, esse fato aqui, eu acho muito legal. Jesus, ele está aqui num ambiente, num lugar onde não era de costume. Geralmente, quando Jesus pregava, as multidões era em lugares abertos. Não, é o único lugar, eu acho, que há essa aglomeração aqui em volta de uma casa. Muita gente querendo ouvir, muita gente querendo ver Jesus, muita gente
Tainara, fecha para nós a porta, por favor. Muita gente querendo milagre, muita gente querendo algo de Jesus. Então, imagina, uma multidão tentando ali chegar o quanto mais perto de Cristo possível. O que salta na história aqui é esses 4 homens. Esses homens aqui que pegam um paralítico. O texto não fala onde que eles pegaram esse paralítico, eles não falam como eles encontraram, se eles já conheciam, mas o fato é que um paralítico naquela época, como vocês já sabem, a gente já falou aqui a respeito disso, eles viviam marginalizados na sociedade, praticamente eles não tinham vida, muitas vezes os problemas, como o fato da a paralisia, a cegueira, entre outros problemas, eram vistos como algo ruim, como um castigo de Deus, ou uma presença do mal na vida dessas pessoas. Então essas pessoas eram escanteadas, essas pessoas eram deixadas à margem. Em alguns casos, por exemplo, como os leprosos, como a gente vê, eles eram obrigados a saírem da cidade. Essas pessoas não tinham renda, essas pessoas não podiam trabalhar, elas viviam daquilo que recebiam de esmolas na beira das estradas. Então, olhando todo esse contexto, dificilmente a gente vê todo esse contexto de pessoas aglomeradas em uma casa, dificilmente esse paralítico por conta própria iria chegar perto de Jesus. Vamos colocar aqui como algo praticamente impossível. Uma pela dificuldade de locomoção, outra pela multidão. Não sei se alguém aqui já teve que atravessar, passar por uma multidão. É horrível você lidar com uma multidão. Já tive algumas experiências bem ruins. A multidão ela é composta de pessoas que estão pensando só nelas, né? E aí tu já vê a confusão. O nome já diz, né? Multidão, né? Pessoas, né? Aglomeradas num espaço ali. É difícil você passar. Ninguém. E o fato de estarem amontoadas, formando uma multidão, é porque elas querem chegar lá na frente, elas não querem espaço. Elas querem ir quanto mais próximo de algo, de alguém. Quando que a gente vê multidão? Em show, espetáculo, festa, promoção. Então, tem um mercado lá no Rio que ficou famoso na internet. Como é que é o nome daquele mercado? Um mercado bem famoso no Rio, que a cada tanto tempo eles fazem promoção, mas é promoção mesmo. Aí quando chega o dia, as pessoas já estão lá cedo, assim, totalmente aglomeradas lá, compactadas, que nem uma lata de sardinha gigante. Quando as portas nem abrem. Quando os funcionários estão abrindo as portas, eles começam a empurrar, a porta cai. É gente para tudo quanto é lado, carregando televisão, carregando pacote de arroz, carregando... Sempre tem briga, entendeu? Sempre sai gente ferida. É uma confusão, entendeu? Então tem vários vídeos quando acontece, geralmente final de ano, né? Essas Black Friday fake aí. Mas esse mercado é bem barato mesmo. Eu já fui lá várias vezes. Muito bem. Então, dificilmente esse homem por conta própria iria estar lá. E a gente vê esses homens aqui se preocupando com o paralítico. Eles poderiam também estar na multidão. O propósito de vida deles também poderia ser algo egoísta também, algo em que eles podiam também, eu quero chegar perto de Jesus, eu quero uma cura para mim, eu quero um milagre, ou eu quero simplesmente chegar o mais perto. Mas a gente não vê isso neles. A gente vê uma total preocupação, um total amor ao próximo. A gente vê aqui um esforço pelo próximo. A gente vê aqui um evangelho sendo exercido e sendo colocado na prática. Eu gosto muito desse exemplo. Eu vejo aqui nessa história aqui o papel que nós temos como igreja, que nós temos como cristãos.
a gente vai ver, a gente já viu a primeira mensagem que o Lucas nos trouxe nessa série. A nossa principal missão nesse mundo, nosso principal objetivo é pregar o Evangelho, é pregar a palavra de Deus. Mas, até eu anotei uma frase que o Lucas falou naquele dia que foi bem legal. As nossas vidas irão autenticar as nossas palavras. Então nós precisamos pregar o Evangelho, mas quando nós vivemos o Evangelho na prática, as nossas palavras elas ganham peso. Então nós não somos aqueles que só falam do amor de Jesus, nós somos aqueles que vivemos o amor de Jesus. Isso faz uma diferença muito grande, uma diferença gigantesca, quando nós vivemos aquilo que nós pregamos. Esses homens nos ensinam o que é ser igreja, o que é o amor de Jesus, o que é missão, o que é o ID. Eles nos ensinam aqui na prática. O texto nos ensina também que esses homens foram usados por Deus, foram instrumentos de Deus. Isso que é legal. Outra coisa que eu acho muito legal é que são anônimos. Nós não sabemos quem são esses homens. Não temos ideia de quem são esses homens. Mas esses homens foram usados por Deus. Tem a sua história relatada aqui. Eles foram usados para levar uma pessoa até Jesus, aonde perante Jesus, essa pessoa teve duas coisas que só Jesus Cristo pode nos dar. A maior delas, que é a salvação, seus pecados perdoados, e a cura de uma enfermidade, de um problema que, aos olhos humanos, a nossa limitação não é capaz de prover a cura, por exemplo, para um paralítico. Olha só que legal. Esses homens, eles não desistem quando eles veem uma dificuldade, quando eles veem um desafio. Eles não desistem. Eles poderiam ter chegado, quando viram aquela aglomeração toda, ter falado ali para o paralítico: meu amigo, até que nós tínhamos uma intenção boa aqui de te ajudar. Mas olha aquilo ali, rapaz. Tu tá vendo, né? Tá vendo? Tá vendo que não é desculpa nossa. Tá vendo que não é má vontade nossa. Nós não vemos os homens usando de nenhum artifício, de nenhuma desculpa. Eles fazem aquilo que poderia ser impossível. Eles fazem um paralítico chegar até Jesus. E o legal aqui da história é que não foi uma coisa fácil. Eles tiveram que colocar o paralítico sob a casa, tiveram que abrir sei lá, tirar, não sei se era a telha, como é que era aquela casa. Tiveram que fazer uma abertura no teto daquela casa, descer o paralítico até a presença de Jesus. Esse é o nosso papel como igreja, como cristão. Nós somos imitadores de Cristo, nós devemos ser cópias de Jesus, e nós devemos fazer aquilo que Jesus nos ensina e que Jesus começa nos ensinando na cruz: nos sacrificar pelo próximo, sacrificar as nossas vontades, sacrificar as nossas vaidades, nos desprender do conformismo, do conforto que o mundo nos oferece. A gente deve abrir mão de tudo, e o Evangelho deve estar acima de tudo. O Evangelho deve ser algo de mais valor nas nossas vidas, algo de maior impacto nas nossas vidas. Deve ser a nossa missão maior, a nossa razão da nossa vida aqui. Hoje de manhã eu citei uma frase de uma música bem antiga, que diz assim: se não for para te servir, por que eu estou aqui? Se não for para servir a Deus, se não for para dedicar a sua vida em prol do ID, em prol de ser um instrumento de Deus nesse mundo, a sua vida não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum.
Você vai passar a viver para comer, dormir e morrer. Simples. Você precisa entender que o Evangelho, o sacrifício de Jesus, além de nos trazer a vida, de nos dar uma nova vida, ele também nos traz um novo sentido para a nossa vida. Uma razão de viver. É isso que você precisa entender. Tudo que Deus te dá, seja condições financeiras, sejam coisas, seja dons, seja uma capacidade intelectual, uma força física, seja o que for que Deus tenha te proporcionado e tenha moldado em ti, isso não serve para o teu próprio viver, para você ter uma vida egoísta em si mesmo. Isso foi dado para que você possa servir a Deus, para que você possa fazer a diferença nesse mundo. Amém. Deus te deu o privilégio de ser um instrumento de Deus para a salvação das almas perdidas. Ele poderia ter dado isso aos anjos. E os anjos se perguntam, e os anjos anseiam por saber algumas coisas, e entre elas é por que Ele nos salvou. Porque não há mérito nenhum na nossa salvação. Por que Deus quis salvar aqueles humanos? Os anjos lá em cima, você fica imaginando os anjos, né, com aquela harpinha, aquelas nuvens fofinhas. Enquanto entre uma música e outra eles conversam e se perguntam: mas por quê? Ô povinho ruim, ô povinho pecador, para quê? Outra pergunta que eu acho que os anjos devem fazer é o seguinte: e ainda deu o privilégio de ser usado pelo próprio Deus na salvação e na transformação das almas perdidas. Enquanto os anjos se perguntam, nós temos esse privilégio de servir e sermos atuantes na obra de Deus. Deus te deu tudo que você tem para que você possa colocar tudo isso a serviço dele, meus irmãos. Amém? Eu vou mostrar para vocês hoje, contar a história aqui de alguns missionários que usam do que tem, usam das suas condições, usam da sua vocação. É algo que a gente tem trabalhado aqui. O Rafa trabalhou na nossa segunda mensagem sobre a vocação. Nós não servimos a Deus somente quando nós estamos dentro da igreja. Nós servimos a Deus no nosso trabalho, nós servimos a Deus nos nossos estudos, no nosso colégio, seja onde for. E Deus nos capacitou para isso. Deus nos deu dons, Deus nos deu talento, Deus nos deu condições para isso. E os missionários que eu vou trazer para você hoje são missionários, não aquele missionário que a gente conhece já há muito tempo, aquele missionário tradicional que faz teologia e vai pregar no mundo como um pastor. O mundo mudou e os missionários também se capacitaram, entenderam o contexto do mundo. E hoje, para você ter noção, é muito importante um missionário saber teologia, ser formado, mas é mais importante ainda ele ter uma outra faculdade, uma outra especialização, um outro trabalho. Eu, quando fui para o seminário, o meu chamado, eu fui muito usado, Deus usou missionários, principalmente nos acampamentos, e meu coração fervia por missões. Eu saí aqui de Livramento, fui para o seminário, meu objetivo era ir para o mundo. Para você ter noção, na época que eu estava no seminário, eu precisava, já tinha essa compreensão, nossa, eu vou ter teologia e tal, mas eu preciso de outra coisa. Eu fiz alguns planos, eu pensei, eu posso entrar como jogador de futebol, porque
sou muito bom, tá? Modéstia à parte, né? Então, posso ser a pessoa, já teve lá o artilheiro de Deus, eu posso ser, sei lá, o fenômeno de Deus. Sei lá. Aí pensei, eu cheguei a trancar o seminário, outra época eu conto isso, cheguei a trancar o seminário para fazer um teste num clube de futebol em Minas Gerais. Mas não era isso que Deus queria. Eu fiz um curso de treinador. Ou se não der como jogador, vou como treinador. Então, quem sabe Deus não quer que eu brilhe nos campos, né? Mas eu forme o futuro fenômeno aí, né? Então, eu cheguei a me preparar de inúmeras maneiras, né? Mas Deus foi me moldando, foi me mostrando que o que Ele queria para mim era outra coisa, era outra direção. Então ele falou assim, meio que falando, né, colocando no meu coração: Juninho, antes de ir para o mundo, lembre-se do Rio Grande do Sul. Lembre-se que o Rio Grande do Sul precisa do Evangelho. Você conhece o Rio Grande do Sul. Então, Deus me trouxe para cá. Eu sou muito feliz, muito feliz. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. E eu vim para cá com um sonho que Deus colocou no meu coração de formar uma igreja forte, não uma igreja forte presa dentro dela, presa em quatro paredes, mas uma igreja forte que capacite pessoas, que forme pessoas, que transforme a cidade, transforme Livramento e envie pessoas pelo mundo. E eu creio nessa igreja. E tenho certeza que Deus está nesse sonho, e eu tenho visto isso a cada dia. O cara que eu vou contar um pouco para você, o nome dele é Patrick Lai. Acho que fala assim. Olha só a história do Patrick Lai. Ele era um missionário comum, normal, tradicional. Ele foi para o campo, só que ele se frustrou no campo porque ele reparou que ele só estava alcançando crentes. Ele só estava tendo contato com pessoas que já eram cristãs. Ele estava tendo pouco contato com pessoas que não eram crentes, que eram ímpios. E aí ele começou a refletir, ele começou a orar. Rapaz, eu vou fazer diferente. Eu não vou mais me apresentar como missionário. E ele é um dos líderes de um movimento que faz missões através dos business, através de negócio. Olha só que coisa interessante. Eu acho que talvez alguém aqui possa ter imaginado, nunca deve ter feito o link, né? Business, empresa, negócio com missões. Mas esse cara é um dos líderes da Business for Transformation. Eu acho que fala assim. Ele abriu um negócio e hoje ele gerencia, cuida de 30 tipos de negócios diferentes. Nessa caminhada dele, 7 falharam. Hoje esse movimento Business for Transformation tem uma rede com cerca de 800 pessoas espalhadas no mundo fazendo a mesma coisa. E aí eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de um casal. Ver se eu notei a cidade aqui, mas ele falou que grande parte, né, desses negócios, dessas empresas estão entre Marrocos e China. Não vai te ajudar muito, mas beleza. Um casal, tá aqui, eu anotei. Foi para a África, nada a ver. Foi para a África. E eles tinham um objetivo em mente. Eles tinham um objetivo no coração deles: alcançar mulheres em situação de escravidão. Esse era o objetivo desse casal. Eles chegaram lá, eles criaram um hostel com o foco de alcançar
alguns bordéis de prostituição e tirar essas mulheres dessa situação de escravidão. O contexto lá nessa cidade, nesse lugar, era de muita prostituição e muitas mulheres eram escravas sexuais naquele lugar. Então eles abriram esse hostel, fizeram um projeto onde eles tiravam as mulheres da prostituição, davam moradia, tratavam os problemas físicos, mentais e emocionais e compartilhavam do Evangelho. Esse era o objetivo de vida deles. Só que eles repararam que o programa ele durava em média de 1 ano e meio e era bem sucedido esse programa. As mulheres saíam, eram transformadas, né? Tinham ali, né? Eram resgatadas e tal. Só que quando elas voltavam para suas cidades natais, 50% dessas mulheres elas voltavam para a prostituição, porque elas não tinham condição de se sustentarem, elas não tinham um rumo, elas não tinham um foco para a vida, elas acabavam voltando para a prostituição. Isso inquietou o coração deles, eles começaram a orar, começaram a pensar, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer algo mais, a gente não pode se contentar com esse 50%, a gente precisa pensar em algo. E eles começaram um negócio, uma empresa, e hoje eles já têm 6 empresas, 6 negócios, aonde, além desse projeto de resgatar as mulheres, além deles trabalharem as questões espirituais, físicas, mentais, além deles pregarem o Evangelho para essas mulheres, eles inserem essas mulheres na empresa onde elas começam a trabalhar e elas aprendem uma habilidade, elas aprendem uma profissão. E elas têm uma opção na vida delas. Elas podem seguir na empresa, ou se elas quiserem voltar para a cidade natal delas, eles investem, eles emprestam um dinheiro para que elas comecem o seu próprio negócio, elas possam se sustentar e também empregar outras pessoas. Passado um tempo, essas mulheres começaram a ter a conhecer o Evangelho, a serem transformadas e a ganhar literalmente uma nova vida, onde elas podiam ter um sustento, onde elas podiam ter realmente, gente, uma nova vida. De 50% passou para 90% o sucesso. Então, um casal, missionários, não se contentaram com as dificuldades, colocaram a cabeça para funcionar, colocaram os seus dons, os seus talentos. Existe muita gente que tem condição financeira que investe nesses projetos, por isso que há não uma facilidade, mas há um aporte, e depois essas empresas acabam se tornando autossustentáveis. Semana que vem eu vou trazer o exemplo de outra empresa que também prega o Evangelho e também atua nas necessidades da comunidade, atua na necessidade das pessoas, ou seja, coloca em prática aquilo que estão pregando. É muito legal ouvir isso, né? Isso nos inspira, vidas assim nos inspiram. Eu fui muito inspirado por missionários na minha vida e eu amo missões. Para mim essa série aqui tem queimado já o meu coração, eu quero que queime no seu coração também. Você pode estar pensando assim, pastor, está muito longe isso, muito longe. Eu vou te trazer agora 2 exemplos de 2 jovens ali de Santa Maria, tá? Jovens, quase adolescentes. Vitor, abre a pastinha do Anderson. Anderson é um jovem ali de Santa Maria, estava em Santa Maria, agora não lembro onde que ele foi lá para cima. Hoje ele está no exército, ele serviu com a gente ali nos acampamentos
E ele, há um tempo atrás, ele quis fazer uma viagem missionária. E ele foi para Moçambique. Lá ele serviu, lembrando que a gente vai ter uma viagem missionária, não vai fazer Moçambique ainda. Vamos ali para Capão do Leão, né? Agir ali, ajudar o nosso irmão Júnior lá. Já comece a orar aí, gente. Bom, o Anderson ele foi para Moçambique, conheceu uma missionária lá, que é muito legal a história dela. Depois a gente vai trazer a história dela, é a Noêmia, acho que é isso. Só que o Anderson voltou para casa, seguiu a vida. Agora não anotei o nome, acho que foi em 2019, teve um ciclone muito grande em Moçambique, o ciclone Idai, devastou algumas cidades lá. Não tinha energia, teve um surto de cólera muito grande, a água não estava sendo tratada, havia falta de alimentos, falta de medicamentos, casas destruídas. E esse rapaz, o Anderson, ele é enfermeiro. Ele ficou sabendo disso. A Junta de Missões Mundiais fez um grupo de voluntários para que pudessem ir, era um grupo de urgência. E ele arrecadou, na época, medicamentos. Eu tenho outro amigo que estava nessa mesma missão, o Pedra, ele é farmacêutico, ele também juntou medicamentos. E eles foram para Moçambique em meio àquele caos. Pode passar as fotos aí, Victor. Esse é o Anderson. Ele falou para mim, estava conversando com ele, né, para que ele me contasse um pouco mais. Ele falou, mas pastor, ele é meio carioca, sei lá. Pastor, mas lá a gente fazia de tudo. Eu fui como enfermeiro, a gente atendia as pessoas, cuidava das pessoas, dava medicamento, distribuía alimentos, porque estavam as pessoas levando alimentos para casa. A gente fez de tudo. Eu cortei árvore, eu alegrei um pouco o coraçãozinho das crianças lá, me vestindo de palhaço, mas eu achei legal isso, né? Ele usou ali o trabalho dele, a vocação, né, como enfermeiro, e foi lá servir aquele povo. E ele é muito servo. Ali em Santa Maria ele já exercia isso, ele já servia a Deus através da sua vocação. Foi todas as fotinhos? Foi, né? Outro cara, também, outro jovem, muito jovem. Olha só que legal a história do André Nakayama. O André, o Japa, também servia ali nos acampamentos. O André queria fazer uma viagem missionária. Foi fazer uma viagem missionária. Foi também lá para Moçambique, lá para Noêmia. E o André, ele estava cursando engenharia mecânica. Ele não tinha nem se formado ainda, ele estava estudando isso. E até ele nem foi muito focado na engenharia mecânica, ele foi focado porque ele sabia tocar um pouco de violão. Ele falou, eu vou ensinar um violãozinho lá, e servir no que for preciso. Vou lá para servir. Chegou lá, ele conheceu um outro rapaz lá que também ele já era formado já em engenharia mecânica. E numa conversa deles lá, já no final do tempo que ele estava lá em Moçambique, eles descobriram, o outro rapaz falou que tinha uma máquina de fazer furo para poço. Eles descobriram uma máquina que estava trancada num container, era uma máquina de uma empresa americana que parou os seus trabalhos, encerrou os seus trabalhos. E aquela máquina já havia anos que estava lá, largada, parada. Eles começaram a conversar. E lá há uma necessidade muito grande por água. Uma necessidade muito grande por água. As pessoas, dependendo da comunidade, não sei se é tribo que fala, posso me enganar aqui, mas eles precisam caminhar cerca de 6 quilômetros para ter água. Então, de manhã, as mulheres todas com um balde na cabeça, andando 6 quilômetros para pegar água. Imagina você, todo dia, para tomar uma água, ter que caminhar 6 quilômetros. Pode ir passando as fotos, depois eu peço para você colocar o vídeo, Victor. Aí, o que eles fizeram, gente? Eles entraram em contato com essa empresa, pediram para usar essa máquina.
Eles reformaram a máquina. O André voltou e depois ele foi para Moçambique de novo. Para resumir a história, eles reformaram essa máquina. E para fazer um furo, ele está me falando, é muito caro para fazer um furo. Então, cerca de $2.000 para poder fazer um furo. Eles não tinham essa verba, eles não tinham as comunidades e tal, não tinham esse dinheiro e tal. O que eles fizeram? Eles criaram uma empresa. Ele falou, o nome era bem clichê, Water Life. Não sei se fala assim, tá? Acredito que seja a água da vida, né? Posso estar enganado, né? Eles criaram uma empresa aonde, o que eles faziam? Eles chegavam nas empresas que tinham dinheiro, também tinham dificuldade com água, e vendiam furos. Então chegavam lá para os americanos, para os chineses que estavam lá, ou para pessoas que já tinham uma condição melhor, e vendiam furos. A cada um furo que eles vendiam, eles podiam fazer 1 ou 2 gratuitos. Então, nisso, eles criaram uma empresa onde eles começaram a empregar pessoas para trabalhar, porque precisava de mais pessoas para fazer esse serviço. E ele falou que o ano passado ele tinha conversado com outro rapaz, que eu não lembro o nome, e eles já tinham alcançado já com essa dinâmica aí de vender e fazer furos, né, para as comunidades ou para outros lugares que tinham uma dificuldade. Às vezes o pessoal pagava só os custos, em alguns lugares era totalmente gratuito. Eles alcançaram cerca de 20.000 pessoas. Eles levaram água e poço para 20.000 pessoas em cerca de 30 comunidades diferentes. Olha que legal, olha que legal. E o cara, né, essas pessoas usaram do seu trabalho, da sua profissão, para poder abençoar vidas e também para pregar o Evangelho. Olha só que legal, olha só. Viu? Nós somos discípulos de Jesus em tempo integral, gente. Amém? Em tempo integral. Os vídeos, bota o vídeo aí. Tem 2 vídeos. Um para você ver até um pouco de como é uma igreja lá em Moçambique. Totalmente diferente, outra cultura, outro lugar. Tem um vídeo que diz igreja. Não, igreja. Agora vai ser aí mesmo. Esse aí, gente, é o poço. Está sem volume. Olha que é bem legal, viu o barulho? Essa é a inauguração de um poço. Liberar o volume aí no computador. Tá saindo aqui, ó. Viu que legal? Pena que eu me esqueci do outro vídeo. Tinha outro vídeo, eles faziam uma festa. Antes de inaugurar o poço, o pastor levava uma mensagem, pregava. O pastor parece que ele tem que ser o primeiro a provar a água. Esse é o outro vídeo. Aumenta aí, Vitor. Lá no volume do computador, você clica ali. Tá na caixa. Tá na caixa? Tá. Essa é uma igreja lá em Moçambique. Eles estão ali fazendo uma festa, uma dança, estão ali em comemoração pelo poço que chegou até a comunidade. Pena que eu não trouxe outro vídeo, que eles fazem uma festa bem grande lá, em volta do poço lá. O André está aqui no cantinho. Vou botar a Sofia assim, ó. Que legal. É outro lugar, é outra cultura. E essas pessoas estão louvando a Deus. Amém? Pode desligar aí, Vitor. Qual a musiquinha? Viu que legal?
Você deve estar se perguntando aí, bom, então quer dizer que eu preciso ir para algum lugar no mundo? Talvez Deus tenha um chamado, uma vocação para você ir realmente para algum lugar do mundo. Mas lembre-se que o mundo começa aqui. Uma vez eu estava conversando com um missionário, falando que eu queria pregar pelo mundo, que eu queria ir mundo afora. Ele falou assim para mim: mas o que você tem feito na sua igreja? O que você tem feito na sua cidade? Se você não prega para aqueles que estão ao seu redor, por que você vai pregar lá na África? O mundo começa aqui. Nós podemos ser instrumentos de Deus na vida das pessoas que não conhecem a Cristo. Nós podemos fazer diferença na vida das pessoas. Podemos fazer diferença na vida dessa comunidade, dessa cidade. E nós podemos fazer diferença no lugar onde nós trabalhamos, no lugar onde nós estudamos. Nós podemos ir muito além, muito além, muito além. Sabe por que nós podemos ir muito além? Porque nós não estamos a serviço de nós mesmos, nós não estamos contando somente com a nossa própria força. Nós estamos aqui a serviço de Deus. Ele nos capacita, foi Ele que nos colocou aqui, foi Ele que nos deu dons, talentos, e falou para nós assim, ide pelo mundo. Nós não estamos aqui para passar tempo à toa, gente. Nós não estamos aqui para perder tempo. Então, que isso possa começar através da sua vida. Que Deus possa, cutucar o seu coração, transformar o seu coração e colocar esse desejo. Comece por onde você estiver. Seja sensível à palavra de Deus. Seja sensível às necessidades que estão à nossa volta. Eu creio, que nem eu falei para vocês, eu creio numa igreja que não está presa em quatro paredes. Assim que isso começa no nosso coração, isso também deve acontecer, isso deve existir nas nossas vidas aqui como igreja. Deus não nos colocou nessa cidade à toa. Como eu falei para vocês, estamos num processo muito legal. Hoje de manhã eu estava falando no Conectar, muito legal. Nossa igreja ela tem crescido, nossa igreja tem amadurecido. Estamos aí num processo desse ano ainda, formar a igreja de uma maneira oficial. Muita coisa legal tem acontecido no nosso meio. Tenho visto a graça de Deus nas nossas vidas. Estamos aí naquele processo de fortalecer a nossa igreja, amadurecer, criar casca, mas já estamos sonhando já. Eu quero que você continue a orar, eu já falei isso aqui na igreja, ore. Creio que logo a gente vai precisar sair daqui, ir para um lugar maior, alcançar mais pessoas, alcançar a cidade, que as pessoas vejam a nossa igreja como uma igreja da cidade, uma igreja que faz diferença na cidade, uma igreja que não está aqui à toa, não está presa em si mesma, preocupada com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum, que só fazem a gente perder tempo. Uma igreja focada na missão que Cristo nos deu. Vai ser difícil pra caramba, vai ser muito difícil. Há quem disse que ia ser fácil. E quem disse que é impossível? A gente só tem que fazer a nossa parte. Os homens fizeram a parte dele. Levaram aquele paralítico até Jesus. Jesus faz aquilo que não é possível a nós. Amém. A nossa missão é levar Jesus para as pessoas e levar as pessoas até Jesus. Nós vamos para um outro lugar, mas esse lugar aqui nós queremos transformar num lugar onde atinja a comunidade, onde faça diferença na comunidade. Logo nós já vamos começar esse movimento de ver aqui de que maneira nós podemos agir aqui nesse lugar, onde a gente possa levar um pouco mais.
Que a gente pregue, mas também a gente possa ser instrumento de Deus para transformar vidas. Transformar vidas por completo. Deus não transforma só espírito, não. Deus transforma tudo. Espírito, alma e corpo. Sei lá se tu é tri ou di. Deus transforma por completo a nossa vida. E nos dá condições para isso. Eu não sei se você vê isso, mas eu fico olhando aqui. Minha função é essa. Eu fico vendo, cara, tem muito talento aqui, tem muito dom. Tem muito dom. Tem muita pessoa disposta aqui. Mas isso precisa primeiro, a gente precisa colocar em prática o nosso dia a dia. Porque a igreja não é um lugar, a igreja é feita de pessoas. Isso não pode queimar só no meu coração. Isso tem que queimar no coração de cada um aqui. Para que a gente possa ser instrumento de Deus, ter o privilégio de ser instrumento de Deus, como esses homens foram. Não tem alegria maior nesse mundo, não tem alegria maior nesse mundo do que você ver vidas sendo salvas. Não tem alegria maior nesse mundo de você ver vidas sendo transformadas. Eu nunca plantei uma igreja, essa é a primeira igreja que eu estou plantando. Eu sei plantar igreja, tenho a mínima ideia. Todo domingo, todo dia, toda segunda-feira, toda semana, ora a Deus, eu sei que é para fazer isso aqui, mas não tenho ideia. A gente está fazendo estatuto da igreja agora, eu não tenho ideia como é que faz o estatuto. Estamos ali, reunindo ali alguns irmãos aí, que estejam orando por isso também ali, que é importante, a gente precisa passar por esse passo. Conseguir umas cópias aí, ali, juntos ali, Deus vai capacitando. Quem diria que estaríamos hoje do jeito que nós estamos aqui? E isso é apenas o começo de muito mais que Deus quer fazer nas nossas vidas e nesse lugar. Amém. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Pare de dar desculpas, pare de ver os desafios. É difícil, é complicado. Cara, Jesus Cristo deu a sua vida derramada lá na cruz. Você não tem mérito nenhum nisso. Ele lá, como um cordeiro mudo, seu sangue foi derramado lá na cruz. Hoje você tem a vida que você tem. Hoje você pode dizer que tem vida eterna, porque Ele se sacrificou. Amém. A nossa vida tem que ser uma vida de gratidão a Ele, uma vida de excelência a Ele. Amém? Amém. Vamos orar?